Glória a Jesus. Amém. Você pode sentar-se, querido. Hoje nós começamos uma campanha de oração que tem o nome chamado Casa de Paz. A gente vai estar orando pelas casas, pelas famílias, para que a paz do Senhor esteja nessas casas. A gente ora pela nossa casa, mas a gente ora pela casa dos outros e leva a paz de Jesus para as pessoas. E talvez para você surja a seguinte pergunta: por que fazer uma campanha de oração como meio de propagação do Evangelho? Por que a gente está orando e se isso é uma ferramenta de evangelização? E a resposta é simples, porque a oração foi nos dada por Deus como o mais poderoso meio de testificarmos da glória de Deus. Quando as pessoas conhecem o poder de Deus, você não tem que explicar nada. As pessoas querem ouvir a mensagem de Deus, porque elas não estão entendendo o que está acontecendo. Ficam surpreendidas pela manifestação da graça de Deus. E eu quero, nessa noite, usar o exemplo que aparece no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 3 e 4. E eu vou pensar alguns textos, alguns versículos desses dois capítulos, para a gente poder perceber como essa é uma realidade, de como Deus usa a oração como meio da missão, para a gente testificar a fé através do mover da glória de Deus no meio das pessoas. E a grande pergunta que fica aqui, que eu quero olhar para esse texto: por que a oração é tão importante quando a gente está comunicando a glória de Deus e o Evangelho de nosso Senhor? Eu vou começar com Atos capítulo 3, versículos de 1 a 8, um texto bem conhecido das Escrituras, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles estavam indo para uma reunião de oração no meio da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. A primeira resposta à pergunta: por que a gente usa a oração como meio de manifestar a glória de Deus? Porque a oração é um tesouro da fé que nos ajuda a levantar aqueles que estão caídos. Toda vez que eu oro, eu estou levando um tesouro de fé até o coração de alguém que talvez não consiga crer, que não consiga enxergar, que Deus é poderoso e pode fazer coisas tremendas. E então eu levo esse tesouro da fé para aquele que está caído e diz: olha para cima, olha para Jesus. Deixa-me explicar o que estava acontecendo aqui. Pedro e João estavam entrando no templo para um momento de oração e adoração a Deus, quando eles assistem uma cena estranha. Vem um homem de cerca de 40 anos de idade, que nunca havia andado em sua vida, e que ele tinha alguns bons amigos, porque aqueles amigos estavam carregando aquele homem nos seus braços para colocá-lo na porta do templo, para levantar algum recurso
para o seu sustento. E é essa cena que eles estavam vendo ali. A Bíblia nos diz que ele tinha cerca de 40 anos, está logo no final desse texto, e que nunca tinha andado. E eu posso imaginar que naquele momento ele tivesse fazendo o que a gente vê acontecer quando alguém está na porta, não é, de um templo ou num lugar pedindo uma esmola. Eu acho até que ele usou, essa está na minha cabeça, não está na Bíblia não, ele estava dizendo assim, olha, por favor, me dá uma esmola, pelo amor de Deus, você está entrando no templo, você vai buscar a Deus, pelo amor desse Deus, dá uma esmola para mim, olha a minha necessidade. E ele está lá com a mãozinha estendida, você imagina, né? Ele está aqui com a mãozinha estendida. Eu me lembro quando eu fui para a Índia, eu assim com esse jeitão, grandão assim, né? Os indianos são mais baixinhos, e eles olharam para o meu tamanho, então o que tinha de pedinte na minha volta, né? Falando na língua deles, e lá eles falam mais de 60 línguas, e aí eu não entendi o que eles estavam falando, então o intérprete dizia para mim o que era, mas eles percebendo que não entendiam, eles chegavam para mim e faziam assim, ó, né? Pelo amor de Deus, me dá uma comida aqui, não precisava nem falar, dava para entender tudo, não é? Eu acho que esse homem estava lá nessa dinâmica, e aí, o que acontece? Algo incrível, diferente. Pedro olha para aquele homem e diz assim, olha para nós, presta atenção no que vai acontecer aqui, e ele diz para ele assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou dar a você, levanta e anda em nome de Jesus. E a minha pergunta é, o que é que Pedro tinha para oferecer? Pedro não tinha poder para oferecer, Pedro não tinha piedade, santidade para oferecer, o que ele tinha era fé através da oração. O que eu tenho, eu vou te dar. A minha fé que Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário na tua vida. E toda vez que a gente ora por alguém, a gente não está levando a nossa piedade, a nossa força, a nossa capacidade, a gente leva a nossa fé em Jesus, crendo que Ele é poderoso para fazer algo extraordinário, e é isso que Ele leva. E é interessante que Pedro diz claramente, logo depois dessa cura, quando o povo chega para ele e se envolve com ele, ele diz assim, israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Não, ele está dizendo, eu não tenho poder, eu não sou capaz. Mas o que eu estou levando para esse homem, estou levando agora para toda essa multidão, eu estou levando a minha fé em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e é poderoso para fazer coisas extraordinárias. O que Pedro nos ensina é que ele estava, através da sua oração, oferecendo o tesouro da sua fé em Jesus ao homem que estava caído há 40 anos. O que eu tenho é minha fé em Jesus. Toda vez que você é chamado para orar por alguém, você não é poderoso, você não tem poder nas suas mãos. Você tem fé. E você leva a sua fé em Jesus até aquela pessoa. E eu vou dizer para você que às vezes Deus nos confronta de maneiras estranhas. Porque às vezes o que está caído tem mais fé do que a gente que conhece a palavra de Deus em Jesus. Eu me lembro que quando adolescente, estava fazendo uma campanha missionária lá no interior de Santa Catarina, e nós estávamos ali fazendo uma escola bíblica de férias, sabe, aquele negócio a semana toda, só que escola bíblica de férias no meu tempo era diferente, não era sexta, sábado e domingo não, era de segunda até domingo, era direto. Agora encurtaram, fizeram menorzinha, né? Mas era direto. Então a gente chegava, passava a semana inteira pregando para as crianças, e à noite a gente tinha cultos e assim ia. E tinha um orfanato que a gente foi visitar.
e cerca de 40 crianças que viviam naquelas casas do orfanato começaram a frequentar a escola bíblica de férias. E uma menininha de 9 anos estava tão feliz que estava indo na escola bíblica de férias, e a senhora que cuidava do orfanato disse para ela: olha, hoje você não vai poder ir. Ela disse: por quê? Porque você está com febre, você não pode ir, você está doente. E aquela menina começou a chorar, e de repente ela falou para a senhora que cuidava do orfanato: por favor, chama aqueles moços lá da igreja para orarem por mim, porque se eles orarem por mim, eu vou poder ir hoje à tarde, na escola bíblica. E aí, quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, apareceu lá na igreja, que a gente já estava trabalhando lá, essa senhora do orfanato, meio envergonhada, meio chorando assim, disse: olha, a menina está lá, ela está tão triste, mas ela falou com tanta convicção que eu vim aqui bater na porta de vocês. Será que vocês podiam ir lá orar por ela? Porque ela crê que ela vai poder estar à tarde sem febre aqui. Eu confesso que eu fiquei gelado, porque naquela hora aquela menina tinha mais fé do que eu. Mas aí a gente reuniu o grupo, e naquele grupo disse: não, vamos lá. E fomos. A gente sabia que não tinha poder, a gente sabia que não tinha autoridade, a gente sabia que era só humano, que tinha uma criança. Mas a gente também sabia que Jesus é poderoso para atender as nossas orações. Impusemos as mãos naquela criança, oramos. E quando foi 1h30 da tarde, chegou aquela menina pulando, saltitando, abraçando a gente e dizendo: Jesus me curou. Sabe, queridos, quando a gente ora por pessoas, a gente não leva a nossa santidade, o nosso poder, a gente leva a nossa fé. E quem faz as coisas extraordinárias é o Deus Todo-Poderoso. Naquela hora, Pedro estava entregando ao coxo o que ele tinha de mais precioso, a sua fé. E por meio daquela oração de fé, aquele homem se levantou. Uma fé que havia sido construída na vida de Pedro numa relação íntima com Jesus. E é interessante porque Jesus vai chamar Pedro várias vezes de homem de pouca fé. Não é isso que está na Bíblia? É interessante porque quando ele estava andando sobre as águas, porque Jesus falou: venha, ele andou sobre as águas, mas ele teve medo, como você e eu temos, e afundou, e Jesus foi lá, levantou. Mas foram essas experiências de acerto e de erro que ensinaram para Pedro, nessa altura da sua vida, a ter uma ousadia de fé que era suficiente para proclamar a mensagem do Evangelho. É uma fé baseada nas promessas do Senhor. Nós acabamos de ler uma promessa de Jesus: pedi e o quê? Dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi, não é? Essas coisas são de Deus. Uma fé que não tem medo que o Senhor fale. Sabe por que a gente não ora? Porque a gente tem medo, não da gente, mas que o Senhor fale. Queridos, isso é problema de Deus. Eu vou orar em nome de Jesus, e é isso que o Senhor quer que eu faça. O que talvez entristeça o nosso coração é que muitos de nós hoje, talvez entristeça o coração do Senhor, muitos de nós hoje estamos invertendo totalmente os valores que estão propostos na palavra. Pedro disse: nós não temos prata nem ouro. E às vezes a gente vai para um trabalho, seja ele social ou qual o que for, e a gente sempre está pensando no que a gente pode fazer. E às vezes a gente está pensando em levantar a prata e o ouro para resolver problemas. Enquanto que o Senhor está dizendo: eles não tinham prata e ouro e não estavam preocupados com isso. Eu não estou dizendo que ele não tem que fazer obra social. Faz a obra social.
mas primeiro leva aquilo que nós temos, a fé em Jesus, porque a obra social sem a fé vai precisar de novo, e vai precisar outra vez, porque quem de fato trabalha a transformação é o nosso Senhor Jesus. E às vezes nós estamos com medo, porque de fato não temos o mais valioso no coração, uma fé capaz de crer nos milagres de Deus. E nós estamos dizendo para essas pessoas que somos como aqueles que carregaram o paralítico. Olha, eu posso carregar você até a porta do templo, mas não posso fazer mais nada do que isso. Mas Pedro não estava olhando para aquele homem dizendo, você precisa de mais um carregador. Ele estava dizendo, você precisa de Jesus, o Senhor, aquele que transforma e faz toda a diferença. Quando nós entramos numa casa para levar a paz de Jesus através da oração, da fé, nós precisamos ter coragem de crer em Jesus, de orar em nome de Jesus, de pela fé anunciar aos homens que há esperança, que pela fé ajudaremos a experimentarem o poder maravilhoso do nosso Senhor, o Deus dos impossíveis. Eu creio num Deus todo-poderoso. Você acredita nisso? Eu creio. Às vezes, o milagre não acontece imediatamente. Se você ler esse texto, você vai perceber que Pedro disse para aquele homem, levanta e anda em nome de Jesus. E o que aconteceu? O homem continuou olhando para Pedro, dizendo assim, não estou entendendo nada. Ou quem sabe, ele olhou para os seus pés e disse, ô moço, dá uma olhada no meu pé aqui, ó. Você não está vendo a minha situação, como é que levanta e anda? E aí eu achei tremendo, porque Pedro estava crendo no que Deus ia fazer, naquilo que Jesus iria fazer. Ele pega aquele homem pelas mãos, levanta e coloca em pé. E quando aquele homem percebe que ele conseguiu sustentar o seu peso nas pernas, ele começa a se mexer, talvez com medo. Quem nunca andou não sabe andar. Mas ele começou a pular e não cair. Ele começou a se mexer e não caía. E de repente ele sai correndo, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, porque algo extraordinário aconteceu duas vezes. Primeiro, seus pés se firmaram. E um homem que nunca aprendeu a andar, andou sem cair. Só milagre. Só milagre. Mas a lição aqui é que nem sempre um milagre acontece imediatamente. É preciso que às vezes nós tenhamos coragem de caminhar com as pessoas até que o milagre aconteça, levantando-as com a nossa fé, porque elas estão olhando para os seus pés e não estão olhando para o Senhor. Mas Pedro estava dizendo, não olha para mim não olha só para os seus pés, olha para aquele que vai te levantar. E quando ele percebe quem é que está levantando, ele glorifica a Deus. Eu tenho aprendido que quando oferecemos a nossa fé aos outros, muitas vezes nós precisamos não somente orar e declarar os comandos de fé, algumas vezes nós precisamos levantá-los para que desfrutem os efeitos da fé em Jesus. Algumas vezes temos que puxá-los, algumas vezes nós temos que mostrar que Deus está firmando os seus pés, nós temos que ajudá-los a sair da apatia. Os desesperançados perderam a confiança nas pessoas, em si mesmos e até em Deus. Mas aí Deus coloca você do lado delas. E você leva a sua fé, a sua esperança, o seu amor. E Deus se revela presente naquele lugar através da sua vida. Eles não sabem andar. Mesmo que tudo esteja em ordem, eles continuam não sabendo andar. Mesmo que a doença já esteja curada, eles continuam doentes. Por isso Pedro, mais uma vez, toma atitudes práticas e demonstram a sua fé. Em nome de Jesus, me dê a sua mão. Em nome de Jesus, eu o levanto.
Em nome de Jesus te digo, olhe para os seus pés, eles já foram firmados pelo Senhor. Agora, quando eu leio esse texto e olho para mim, talvez olhe para você, eu descubro que não é tão fácil assim levantar os coxos. Porque antes que eles sejam provados na fé, nossa fé está sendo provada. Querido, ora com ousadia, porque você tem um Deus Todo-Poderoso que abriu a sala do trono para você. O Senhor Jesus abriu a sala do trono para você, e é Ele que intercede pelas pessoas quando você ora. O que o Senhor tem para nos ensinar hoje é que a fé oferecida precisa também ser uma fé prática, comprometedora, insistente, persistente e consistente. Nós estamos orando por um avivamento aqui, não é verdade? E eu estou orando por um negócio que é maluco. Já falei e vou continuar falando para você. Que a gente veja uma fogueira santa, as armas do tráfico, as armas do governo paralelo sendo queimadas em praça pública em nome de Jesus. Faz mais ou menos um mês que a gente está orando por isso, não é? Hoje de manhã, quem foi que me mostrou uma notícia? Está lá atrás, não é, querido? Veio assim, pastor, o senhor já viu essa notícia? Eu falei, não vi. E ele mostrou para mim, e eu estava sem óculos, nem enxerguei direito, tive que botar o óculos para enxergar. Uma notícia que saiu essa semana sobre Niterói. Durante o mês de agosto todinho, extraordinariamente, não houve nenhum assassinato na cidade de Niterói. Você vai dizer coincidência? Eu vou dizer não. É um sinalzinho de Deus para nós. Continua orando, porque eu vou fazer coisas extraordinárias. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. E quando a gente ora, meus queridos, nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Isso é um sinalzinho. Está longe ainda. Está longe. Mas se a gente for aquele exército que vai orar, e vai crer, e vai levar fé, e vai levar a palavra, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Eu vim aqui desafiar você em nome de Jesus, por favor, entra nessa campanha com a gente. Leva a paz de Jesus para alguém. O que você vai fazer? Vai orar por elas. E vai dizer, quais são os seus motivos de oração? Eu não tenho poder, nem você tem, mas eu sei quem tem, Jesus. Vamos orar juntos? E esse Senhor vai confirmar a palavra dele na vida das pessoas. Quem faz a obra é o Senhor. O Salmo 104 diz que não é o braço poderoso do homem que fez com que a terra fosse conquistada pelos judeus, mas ele vai dizer assim, foi o braço poderoso de Deus que fez todas essas coisas. Queridos, é assim que funciona. É isso que Deus quer fazer. Nessa campanha Casa de Paz, nós vamos oferecer às pessoas que visitamos o poder da graça de Jesus que se manifestará em nossas orações de fé para o testemunho da glória de Deus. Só não fique parado, porque você vai ficar fora de tudo quanto Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Eu quero dizer para você que os aflitos dessa terra não precisam de outro carregador, eles já têm os carregadores. Eles precisam de alguém que não apenas os leve ao local da mendicância, como os amigos faziam, mas alguém que conheça o poder maior do que toda solidariedade, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um milagre que aconteceu. Agora, quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ver outras coisas que Deus fez ali. Nos versículos 9 e 10 diz assim, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus,
Conheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. E enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, do pórtico chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Olha que coisa interessante. A oração é o maior recurso para a proclamação do Evangelho, porque as respostas do Senhor à oração da fé geram no coração humano um santo temor do Senhor. Muita gente não gosta de evangelizar porque tem medo de perguntas. O cara vai fazer uma pergunta que eu não sei responder. Eu não conheço o argumento. Meus queridos, Jesus não chamou você para ser um apologeta, Ele chamou para ser uma testemunha. Ele chamou você para confessar o que Ele faz e crer no que Ele faz. E quando a gente faz isso, Deus revela a sua glória. E quando Ele revela a sua glória, Ele gera no coração das pessoas temor do Senhor. O temor do Senhor, segundo a Bíblia, é o princípio de toda sabedoria. E aqui 4 vezes nesse texto, palavras muito fortes e parecidas são usadas: espanto, admiração e perplexidade. 4 vezes aparece nesse textinho aqui: espanto, admiração e perplexidade. E essas palavras que foram escolhidas por Lucas para escrever o livro de Atos, não são palavras que são usadas ou eram usadas corriqueiramente para denotar uma situação emocional. Todas as 4 palavras que ele usou aqui, que tem esse sentido, sempre estão conectadas, o seu uso, com feitos maravilhosos de Deus e a reação que esses feitos traz no coração humano. Olha que coisa tremenda. Ele não está falando só de emoção, ele estava falando de algo que move o coração a buscar o Senhor. Quando a gente é capaz de perceber o que só Jesus pode fazer, então nós queremos buscar o refrigério que só Ele pode nos dar. Eu estou aqui ouvindo o João, Pedro, Antônio, filosofia, internet, aquilo, e você é mais um. Ele está falando mais alguma coisa. Mas quando eu vejo algo de Deus acontecendo, eu digo: por favor, me explique esse negócio, o que está acontecendo? Porque algo de Deus está acontecendo aqui no coração. E foi isso que aconteceu com aquela multidão. Porque de alguma maneira nós queremos também experimentar a graça e entender como vivê-la. Depois do milagre que aconteceu, a multidão, eu imagino que um começou a falar para o outro: olha o que está acontecendo, olha, aquele aleijado que a gente conhece, todo dia está aqui na hora da oração, ele está andando, olha, e aí começa a correr gente. Imagina a confusão que foi, porque eles já estavam dentro do templo nessa altura, e aí começou a entrar gente, para saber, e estava todo mundo olhando para Pedro, estava Pedro, João e aquele homem.
E estavam lá admirados, extasiados. E aí Pedro começa a dizer: o que é que vocês estão olhando? Porque na verdade eles não foram para olhar. Eles foram para dizer: se esse Deus está fazendo milagres, eu quero um milagre na minha vida. E aí Pedro começa a dizer: olha, quem está fazendo essas coisas não sou eu, é Jesus, aquele que vocês mataram, naquele julgamento vocês escolheram Barrabás, ele ressuscitou dentre os mortos, por isso se arrependam dos seus pecados, se convertam a ele, porque tempos de refrigério vão chegar na sua vida. E naquele dia, 2.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que sermão faz isso? Há um ditado popular que diz assim: contra fatos não há argumentos. Eles estavam olhando e dizendo: algo de Deus aconteceu. Quando nós entramos em uma casa e oramos para que a graça de Jesus opere ali, nós começamos a entrar na dimensão dos milagres e não dos argumentos. Não estamos lá como exímios convencedores de nada. Não. Nós vamos na nossa simplicidade levando a fé que um dia operou em nós. E vamos buscando a intervenção do nosso Salvador. Alguém vai dizer: mas isso é muito simples, parece até infantil. De fato, Jesus ensinou que se você não for como uma criança, nunca vai entrar no reino dos céus. Se você não é capaz de acreditar que Jesus pode tirar uma febre como uma criança de 9 anos acreditava, você nunca vai ser curado de uma febre. Fazer um parênteses. Qual é a nossa prática? Primeiro a gente tenta todas as outras coisas, quando nada funciona, a gente diz: vamos para Jesus. E Jesus está dizendo assim: primeiro vem para mim e eu vou te mostrar os caminhos da minha graça para você. Algumas vezes ele vai usar médicos, remédios, sim, porque Deus deu uma bênção para toda a humanidade. Tem determinadas curas que a medicina nos dá, que Deus decidiu, na sua graça, dar para toda a humanidade. Está à disposição. Mas quando a gente vai para Ele, Ele diz: filho, já tenho para você isso, vou fazer aquilo outro. E a gente vai conhecer o poder da graça de Deus. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar a graça. A gente vai buscar a intervenção do nosso Salvador. Nós vamos estar pedindo que a glória de Deus se manifeste e um tempo de refrigério chegue em nome de Jesus. Eu já vi tanta coisa acontecer, queridos. Milagres de Deus, famílias restauradas, gente que não achava os seus familiares encontrarem familiares, curas, coisas tremendas de Deus, com gente simples, que crê no poder do Evangelho. E queridos, Deus faz coisas extraordinárias para a glória dEle. Mas a gente tem que ter a coragem de levar os tempos de refrigério. Porque só Jesus pode derramar graça para responder a nossa oração. Mas a gente vai ter que aprender a orar pela fé. Se a gente quer entrar na dimensão de um avivamento, eu e você temos que aprender a orar pela fé. Eu estou levantando de madrugada para orar: Senhor, eu sei que é uma maluquice, mas eu quero ver as armas do tráfico queimadas em praça pública. Se o Senhor me perguntar como, eu não tenho a mínima ideia, nem sei de que jeito vai ser, mas Senhor, em nome de Jesus, por favor, faz essa obra. E eu vou continuar batendo nessa tecla, eu vou continuar batendo até que do céu Ele revele a sua glória. Agora a gente pode orar isso pela nossa casa, querido. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista do seu pai, não desista do seu irmão.
Clama, clama, porque Deus vai derramar a graça. O Senhor Jesus está chamando pessoas que queiram levá-lo até os aflitos. E isso sempre será para a glória de Deus. Tem gente que passa uma vida toda vendo o milagre acontecer na vida dos outros. Todos vocês já viram algum milagre acontecer da graça de Deus. Mas Deus está chamando você para ter a coragem, para ser o instrumento que Deus quer usar para os milagres passarem através da sua vida. E mesmo que você seja como Pedro, que Jesus chamou de pouca fé e que afundou nas águas, foi porque ele caminhou um pouquinho nas águas e afundou, foi porque ele não conseguia compreender, mas não deixou de seguir Jesus, o jeito dele, que ele pôde chegar na porta do templo naquele dia e dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Porque se ele não tivesse aprendido nas pequenas e nas grandes experiências, como ele poderia viver esse dia na sua vida? Muitos de nós levamos os nossos Novos Testamentos. Eu espero que eles não estejam na sua casa, estejam na mão de alguém. Mas se você deu para alguém, agora vai lá e começa a orar por essa pessoa, junto com essa pessoa, e leva a paz de Jesus, e você vai ver a graça de Deus acontecendo. Última coisa que eu quero deixar com vocês nessa noite, capítulo 4, versículos 23 em diante, diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. E enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quando a gente ora como ferramenta da proclamação da glória do Senhor, a oração da fé não mexe só com o mundo, ela abala as estruturas da igreja de Jesus Cristo. Logo depois do milagre, Pedro e João foram presos e julgados pelos sacerdotes do templo, porque a vitória não vem sem guerra, não vem sem batalha. Não tem como ganhar se você não entrar na batalha. E por isso eles foram presos. Mas eles não puderam fazer nada com eles, porque aquele homem que fazia 40 anos, que nunca tinha andado na sua vida, continuava andando e estava do lado deles, dizendo: eu sou a prova do milagre. Quando eles foram então soltos, antes de serem soltos, os principais sacerdotes disseram: olha, vocês vão embora, mas estão proibidos de continuar falando desse nome de Jesus. E olha só que Pedro e João disseram para esses líderes judeus: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe, quando a gente vive essas coisas tremendas da graça de Deus, não dá para parar de falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente está cheio de alegria.
cheio de fé, cheio de temor de Deus. Eu vou ouvir os outros, eu vou ouvir a Deus. Quiser me prender, me prenda. Mas eu vou estar aqui fazendo a obra de Deus. E quando eles saíram desse julgamento, eles correram para os seus irmãos e encontraram-se com a igreja e contaram tudo o que tinha acontecido. E agora houve uma grande mudança, porque a oração da fé não afeta só lá fora, abala as estruturas da igreja. Sabe o que aconteceu? A igreja reunida decidiu orar a oração da fé juntos. Pedro e João oraram a oração da fé na porta do templo, mas agora a igreja toda, se reunida, decidiu orar a oração da fé. Isso está no verso 24, que diz assim: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e começaram a orar. Uma oração de unidade, uma oração de unanimidade. Todo o povo decidiu orar a oração da fé. Você não pode imaginar o que acontece quando a igreja descobre o poder da unidade e da unanimidade na oração da fé. Eu posso orar sozinho e Deus vai ouvir a minha oração. Mas o que Deus faz quando o povo de Deus se levanta para orar? Você já parou para pensar? Por que Ele convida a gente a estar no templo e chama o templo de casa de oração? Se você pode orar sozinho em qualquer lugar. É que Ele está ensinando um segredo para a gente, poderoso, da unidade espiritual em torno da oração. E a gente levanta um clamor de fé. E esse clamor de fé começa a agir nessa terra. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando a gente estava falando de comprar esse terreno aqui atrás, e eu tenho uma boa notícia, saiu o registro de imóveis, agora de fato está registrado em nome aqui da igreja, tudo foi pago lá, agora vamos pagar as prestações, mas vamos lá, já pagamos a primeira, vamos pagar a segunda agora, já está tudo assim acertado, louvado seja Deus. Mas se os irmãos se lembram, quando a gente começou a falar nisso, tinha um medo tão grande no coração do povo. Eu fiquei tão impressionado com o medo no coração da igreja que eu preguei um sermão sobre o medo, antes da assembleia. De propósito. Falei, gente, nós temos que crer no poder de Deus. E aí a gente teve uma assembleia histórica, linda, bonita, onde várias pessoas usaram a palavra afirmando fé. E tivemos uma votação unânime aqui para a compra do terreno. E quando a gente colocou o alvo, que a gente ia levantar R$1.600.000 de oferta, tinha gente que olhava para mim e dizia assim, pastor, não sei não, hein? 1.600.000 é muito dinheiro. Nessa última assembleia a gente recebeu o relatório que a igreja levantou 1.670.000. Por quê? Porque essa igreja decidiu unânime pela fé dar passo na direção do Senhor. Agora, eu estou falando de um terreno. Será que a vida das pessoas não é maior que um terreno? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Querido, você imagina o que vai acontecer nessa igreja se unanimemente a gente começar a buscar a face do Senhor e o poder de Jesus para ver as armas queimadas em praça pública, para ver pessoas sendo salvas, transformadas, para ver pessoas sendo curadas. Vai acontecer coisas tremendas de Deus. O Senhor está chacoalhando a gente. Naquele momento, não importava que falassem os outros, a igreja não poderia ouvir as vozes do mundo, porque eles sabiam quem eles estavam servindo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aí, na oração que eles fizeram, eles pediram duas coisas para Deus.
É tremendo isso, porque se você lê o trecho da palavra de Deus que está lá, onde eles fazem essa oração, ele vai dizer: Senhor, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles pediram duas coisas. Primeira, coragem. Senhor, nos dá coragem. Sabe por que você não está abrindo uma casa de paz? Porque você está com medo. Medo do tempo, medo do compromisso, medo de que as pessoas vão encher a sua paciência, medo do que vão pensar. Satanás usa o medo. Ele não pode tragar você, mas ele anda como leão, rugindo, como se pudesse tragar. E então, eles sabendo disso, eles oram pedindo coragem. E hoje eu quero orar pedindo coragem na sua vida, para você ser um agente da paz. Segunda coisa que eles pediram: Senhor, faz os teus sinais. Eu não sei convencer ninguém, mas se o Senhor começar a fazer milagres. E sabe que Deus gostou desse pedido? E hoje eu quero orar junto com vocês, pedindo: Senhor, que os teus sinais aconteçam. E quais foram as respostas do Senhor? Eu acho tremendo isso. A resposta do Senhor foi que o lugar em que eles estavam tremeu. Literalmente tremeu. Deu um terremoto num ponto só. Não foi um terremoto na cidade de Jerusalém. O terremoto foi no lugar da oração. E Deus estava dizendo assim: estou lhe dando um sinal de que coisas extraordinárias vão acontecer. Percebam que eu estou fazendo algo tremendo. Creiam que eu vou fazer algo tremendo. Queridos, eu creio que o Senhor já fez tremer a cidade de Niterói, quando extraordinariamente durante um mês não teve nenhum assassinato, nenhum homicídio. Se você não consegue enxergar isso, pelo amor de Deus, com o tanto de armas que tem do tráfico aqui nessa cidade, com o tanto de guerra entre gangues, Deus está dizendo: estou fazendo tremer a cidade toda. Creia, creia. Mas não parou ali. Deus, nas suas respostas, Ele não apenas fez o lugar tremer, mas Ele encheu com o Espírito Santo, Ele empoderou com a sua graça aqueles servos de Deus para o exercício da sua missão. E eu vou pedir hoje que o Senhor não apenas faça lugares tremer, casas tremerem, cidade tremer, famílias tremerem, porque o Senhor é poderoso, mas que Ele encha a sua vida com o Espírito Santo. E queridos, a vida cheia do Espírito é algo tão tremendo. A gente chega num lugar, não sabe o que vai fazer, mas o Espírito cochicha no ouvido da gente. Faz isso. E a gente faz em nome de Jesus. Eu me lembro de uma vez que estava numa festa de casamento, e tinha uma irmãzinha da nossa igreja que estava naquela festa, porque a sobrinha dela estava casando, cheia de dores. Ela teria que fazer, isso era um sábado, na segunda-feira uma cirurgia de coluna. E eu estava numa outra mesa, mas eu sabia que ela estava doente, o rosto dela era de dor. E eu estava ali naquela mesa quando o Espírito Santo falou para mim assim: vai lá e ora por ela que hoje eu vou curá-la. Eu falei: Senhor, bem aqui na festa de casamento, como é que eu vou orar nesse lugar? Olha o barulho que está aqui. Sabe quando a gente vai colocando? Ele falou assim: vai porque eu estou mandando. Naquela hora,
Eu fui até ela e falei: a senhora vai fazer uma cirurgia segunda-feira, né? Ela falou: vou me internar às 6 da manhã. Ok. Falei: eu estava ali na mesa, o Senhor me mandou orar pela senhora, eu vou orar pela sua cura. Falou: então ora, pastor. Coloquei a mão sobre ela, comecei a orar e falei: Senhor, põe a tua mão e cura a tua filha, ela está com muita dor. Põe a tua mão, põe a mão e cura. E fui sentar. O rosto dela mudou, a dor foi embora. Na segunda-feira ela tinha cirurgia marcada, mas tinha que fazer uma marcação, colocar lá uma agulhinha num lugar certo lá para fazer. E eles foram lá fazer os exames para colocar aquela marcação e não acharam mais nada. O médico veio para ver, mandou fazer todos os exames de novo e não acharam mais nada. E até hoje ela nunca fez aquela cirurgia e continua andando normalmente. Por quê? Porque Deus faz coisas extraordinárias. Eu não tenho poder de curar, ninguém tem poder de curar, mas quando Jesus nos enche com o seu Espírito, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e Ele vai usar você para fazer isso, porque é assim que Ele trabalha. E você, às vezes, chega num lugar, não sabe o que vai fazer, mas o Espírito Santo cochicha no seu ouvido, faz isso. Quantas vezes eu estava conversando com alguém, e às vezes uma pessoa dura em termos do Evangelho, o Espírito Santo vai lá e fala assim: faça essa pergunta. Não tinha nada a ver com nada que a gente estava falando. Eu dizia assim: meu Deus, essa pergunta está fora de esquadro, você vai achar que eu sou louco. Estou mandando, fala. E de repente eu falo assim: olha, estou com uma coisa na minha mente que eu quero perguntar para você. E quando eu fazia a pergunta, a pessoa caía no chão chorando, dizendo: meu Deus, como você sabe disso? Eu não sei de nada, conta aí para mim que eu quero saber agora. Porque Deus é poderoso, porque você anda na dinâmica do Espírito. Naquela hora, Deus encheu toda aquela igreja do seu Espírito Santo. E aquele povo saiu para as ruas e começou a fazer a obra de Deus. E quando a gente começa a ler o que aconteceu depois desse dia de oração, está no capítulo 4, versículos 32 a 35. A Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Quando nós começamos a orar, queridos, não apenas o mundo é abalado, mas a igreja é abalada. Há uma unidade espiritual, há uma comunhão diferenciada. Nós olhamos uns para os outros como irmãos de fato. Há um poder na proclamação, há uma abundância de graça, porque tudo procede do Senhor. Há liberalidade financeira, porque a gente entende que tudo veio de Deus. E se eu pudesse continuar lendo o capítulo 5, mas o tempo já acabou, eu diria para você o que estava acontecendo. Leia até o final o capítulo 5. Vai ter algumas lutas, alguns vão morrer até no meio do caminho, por causa do pecado, mas depois a Bíblia vai dizer que aquela igreja, multidões se converteram, milagres aconteceram, e eles continuaram desejando mais do Senhor entre eles, e por isso não abriram mão do chamado de Jesus, para através da sua fé e oração, levar a graça a todas as pessoas, custasse o que custasse. Eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você: está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Agora está na hora da gente se levantar e dizer: Senhor, eu creio que vai acontecer mais e vai acontecer através da minha vida. Está na hora da gente entrar na dinâmica dos milagres, orando. Querido, vai orar por alguém, começa a orar na tua casa, começa a buscar a face do Senhor, você vai ver coisas de Deus acontecerem, e a gente vai voltar para o templo para glorificar a Deus, dizendo: está
acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Então vamos terminar esse culto agora, orando ao Senhor, antes da gente cantar os louvores aqui. O pessoal do louvor pode subir aqui, a gente vai estar cantando daqui a pouco. Mas lembra, Deus não quer fazer isso lá fora só. Ele quer fazer primeiro na tua casa. Dentro da tua casa tem alguém que ainda não é salvo? Começa a fazer casa de paz. E na casa de paz, pergunta: o que é que você está precisando de Deus? Nós vamos orar por isso. E Deus vai revelar a sua glória na sua casa. Tem alguém ali perto que Deus está incomodando você, mexendo na tua alma? Talvez um amigo. Proponho. Nós vamos fazer uma campanha de oração de 6 semanas. Uma vez por semana a gente vai se reunir por telefone, lá no cantinho, lá no emprego, em algum lugar. E nós vamos orar pela bênção do Senhor na tua vida. E creia no poder de Deus. O Senhor só te chamou para fazer isso. O resto, Ele faz. E olha, nós vamos voltar para contar o que Deus está fazendo. E será tremendo. E eu vou continuar orando pelas armas queimadas em praça pública. Se Deus já começou a dar o sinal, agora que eu vou orar mais. E convido você para orar junto comigo. Vão me chamar de louco, de maluco. E quando começar a acontecer, vai vir perseguição. Mas eu não estou nem aí. Nem aí. Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tenho orado muito por isso. O Senhor falou que não vai ser uma coisa rápida. Eu vou ter que ter insistência, persistência e consistência. Mas que eu vou ver isso acontecer. Então eu creio no que Ele me falou. E eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar. E convido você para ser a igreja que ora por isso. E sinto no meu coração que isso vai sair daqui dessas portas. E essa vai ser uma oração de todos os evangélicos dessa cidade daqui a pouco. Eu não sei como vai ser isso. Mas isso vai espalhar em nome de Jesus. E não vai ficar em Niterói. Vai espalhar por esse estado todo. E a gente vai ver a glória de Deus aqui nesse país. Vai ver. Creiam. Creiam. Eu não tenho a mínima ideia de como vai acontecer. Eu só creio naquele que está ouvindo a minha oração. E que colocou esse sentimento na minha alma. Quer orar junto comigo? Vamos orar junto por isso? Uma oração unânime, fervorosa. Começa em casa. Começa com a sua casa, porque a paz de Deus tem que estar lá primeiro, para depois a gente levar essa paz para outros lugares. Fica de pé para a gente orar. Estende a tua mão assim, ó, como quem recebe algo de Deus. Agora, se você não quer receber isso do Senhor, guarda a tua mão aí, põe no bolso. Eu vou orar para Deus ungir as suas mãos, para você ser instrumento de Deus nessa terra, para Ele derramar graça sobre você, para levar a paz do Senhor para alguém. E quando você receber essa graça que Deus vai te dar agora, por favor, não guarda dentro do armário, leva a paz do Senhor, ora por alguém, clama, intercede, vai falar com essa pessoa e ora por ela, e veja o que Deus vai fazer. Porque Deus está te dando graça para isso. Ora pelos seus. Agora, não ora só silenciosamente não. Se tem um filho que precisa de oração, vai lá no quarto dele, bota a mão na cabeça dele. Filho, quero te abençoar. E põe a mão lá e começa a orar. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Pergunta para ele, tem algum motivo que você quer que eu ore? A primeira vez ele fala, não tenho nada não. A segunda, a terceira, a quarta, ele vai dizer,
está acontecendo isso. E Deus vai começar a dar os sinais dele, tá? Creia nisso. Vamos orar por isso? Pai querido, as nossas mãos estão estendidas como quem recebe. E nessa hora eu quero te pedir, derrama a graça do poder do Espírito Santo. Derrama uma unção nova. Derrama, Senhor, coragem, intrepidez. Derrama, Senhor, sinais no meio do teu povo. Respostas de oração. Que nessa hora, Pai, os exércitos celestiais recebam o comando do Senhor dos Senhores para se moverem na nossa direção. Que anjos que têm o bálsamo da cura comecem a se movimentar aqui entre nós. Que anjos que guerreiam contra as potestades, que venham até aqui para lutar junto conosco. E que nós possamos ver a glória do Senhor na vida das pessoas. Senhor, abençoa as casas que estão aqui representadas. Que a paz do Senhor reine nessas casas. Que a alegria do Senhor esteja lá. Que corações feridos sejam tratados. Que almas machucadas sejam curadas. Que haja perdão, restauração, vitória, transformação. Ó Pai, nós precisamos de milagres. Revela a Tua glória. Glorifica o Teu nome entre nós. E, Senhor, nos permita ver com os nossos olhos as armas do tráfico sendo queimadas em praça pública. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.